O sul da Itália ele era disputado por três civilizações. Pelo Império Bizantino, que se estendia do sul da Itália até as fronteiras da Armênia, ao leste, e os muçulmanos, que dominavam o sul do Mediterrâneo, e também os italianos do sul da Itália. E esses três grupos eles lutavam pela supremacia e acabaram dilacerando o sul da Itália, né, com essa guerra. Os normandos eles foram solicitados para lutar contra os bizantinos e contra os muçulmanos. E visitaram o Monte Gargano. E quando chegaram por lá, pelo sul da Itália, eles gostaram do que viram. Porque o clima também, as planícies férteis, tinha muita fartura de frutas e tal, enfim. E os normandos eles se uniram em batalha contra os bizantinos. Eles tinham uma cavalaria bem equipada, também bem treinada, bem armada e tal. E conseguiram várias façanhas, né, diversas vitórias. E em 1030 eles se estabeleceram e montaram um assentamento independente, né, um assentamento normando. E aos poucos foram chegando cada vez mais normandos, né, e povoando essa região. Entre esses imigrantes chegaram ao sul da Itália, chegou também o Robert Guiscardi e seus irmãos, que era filho de um fazendeiro, né? Um pequeno fazendeiro, que tinha uma pequena posse de terra e também tinha 12 filhos. O Robert ele se estabeleceu numa região montanhosa da Calábria, chamada Escribla, e também liderava um pequeno grupo. Daí, ele e o seu grupo passaram a saquear as zonas rurais, onde era dominado pelos bizantinos. O Robert, ele era um grande estrategista, muito bom guerreiro também, um cara muito inteligente também, muito safo, né? Tanto que o seu apelido era o Astuto. Tem um episódio em que ele queria saquear um mosteiro e não conseguia entrar. Então ele mandou um dos seus soldados, um dos seus homens, se fingir de morto. E falou lá para os monges lá que precisava velar o defunto. E os caras acabaram botando o cara para dentro para velar. E de noite o cara saiu do caixão e abriu as portas lá do mosteiro. Eles entraram e saquearam. E 7 anos após a chegada do Robert Guiscardi ao sul da Itália, os bizantinos eles viviam com medo dos ataques constantes dos normandos. E por isso eles procuraram a ajuda do Papa Leão IX, né, que era o líder espiritual dos normandos. O Papa também ele não estava muito satisfeito com os normandos, que viviam saqueando as abadias, as igrejas, e queimando e tal, saqueando. E o Papa acabou fazendo um acordo com os bizantinos em 1053 e acabou fazendo uma aliança com os bizantinos. Reuniu uma tropa, né, no sul da Itália, também trouxe mercenários da Suábia. Segundo algumas fontes, esses caras eles usavam uma espécie de uma espada larga que era capaz de cortar um homem no meio. E o Papa ele veio encabeçando o exército, veio na frente, com seu cavalo e tal. E os normandos, por sua vez, também reuniram seus homens e tal, e ainda tentaram negociar com o Papa e tal, para não haver uma batalha contra o Papa. Mas os normandos acabaram sendo hostilizados pelos aliados do Papa. E sob o comando do Robert, eles interceptaram o Papa na antiga cidade romana de Civitale. E, segundo Guilherme de Puglia, os italianos eles fugiram. E os aliados do Papa foram aniquilados pelos normandos. O Papa ele fugiu para Civitale, mas foi perseguido pelos normandos e capturado. E só foi libertado 9 meses depois, até que ele reconhecesse a vitória dos normandos, né?
E eles libertaram o Papa depois desse tempo. E pouco tempo depois ele acabou morrendo. A partir daí, então, o Robert, ele passou a conquistar cidade após cidade. E em 1071, ele capturou a última fortaleza bizantina, a cidade de Bari. E a partir daí, o sul da Itália pertencia aos normandos. O Robert Guiscard, ele tornou-se um dos líderes mais poderosos da Europa e também mais rico. E passou a olhar para a Sicília. A Sicília, ela havia sido conquistada pelos islâmicos e era uma fortaleza muçulmana há mais de 250 anos. E nesse tempo o Papa era o Nicolau II. Ele queria também conquistar a Sicília, né? Ou pelo menos expulsar os muçulmanos dali. E acabou fazendo um acordo com os normandos, onde os normandos eles lutariam com a bandeira papal, tal, em nome de Deus, em nome da igreja, e fizeram uma espécie de guerra santa. E o Robert ele lutou com a bandeira papal, uma guerra extremamente violenta, né? E durante 3 anos os normandos eles saquearam em nome de Cristo, né? Eles invadiram cidades e tal. Porém, essa conquista não foi muito fácil, mas eles conseguiram. Mas em 1064 eles conseguiram chegar à fronteira da capital siciliana, a grande cidade muçulmana de Palermo. Eles acamparam no Monte Turantino, que ficava fora da cidade, o que, segundo alguns historiadores, foi um grande erro de estratégia, né? E nesse local ele tinha um monte de aranha venenosa, né? Umas tarântulas, e mordia lá os caras e ficavam todos inchados. Tinha que botar uma panela quente em cima, além da resistência muçulmana, né? E eles acabaram batendo em retirada. Mas em 1068 eles atacaram os muçulmanos novamente e conseguiram o êxito numa batalha perto de Palermo, liderados pelo irmão do Robert, o Roger. O Roger ele também era um homem feroz, também, bom guerreiro e meio malvado, também meio ruim. As fontes dizem que os caras usavam pombo para mandar mensagens, se comunicarem com outras pessoas fora da cidade, que eles estavam familiares, essas coisas assim. E ele começou a aterrorizar. Mandava mensagem dizendo que os caras tinham morrido, que ia matar a família dos caras. Ele começou a usar esses pombos para aterrorizar a família dos caras, ia cortar o pescoço, cortar a cabeça, enfim. E em 1072, eles acabaram conquistando a cidade de Palermo. Em 1130, os normandos eles unificaram o sul da Itália e também a Sicília. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.